Fala pessoal, vamos chegando. Estamos ao vivo, direto da Bate-Caverna aqui da Monet. Vamos esperar aqui o pessoal entrar. Ó, o Fábio entrou. Boa noite, Fábio. Giovanni. Vamos se acomodando aí. Marco. Boa noite pessoal, vamos entrando. Wanda Silva. Alex. Olha o sexto aqui. Boa noite, Fábio. Eu vou mandando aqui, pessoal. Se tiver alguma dúvida que você quer muito aqui, aproveita que vocês são os primeiros a entrar. Aproveita e já manda aqui. Assim que o Victor entrar, a gente vai começar aqui já com algumas perguntas que a gente recebeu e a gente vai passando aqui as perguntas de vocês sobre tudo, tá? Sobre tudo, sobre cripto, sobre ações, sobre investimento no Brasil, no exterior. Fala, Alan, boa noite. Seja bem-vindo. Vamos entrando, convida aí, pessoal, as pessoas que você conhece, pessoa que ganha dinheiro aí no mercado financeiro e agora tem que falar sobre imposto, né? Imposto para pagar. Noah, boa noite, Noah. Boa noite, Luanda. E aí, manda aqui para mim nos comentários de quais investimentos você precisa pagar imposto de renda, se tem dúvida nesse momento. Manda aqui, que eu vou priorizando as dúvidas de vocês. Vamos lá, Fábio, uma pergunta. Pode mandar. Boa noite. Nintendo com os fios. Boa noite, Felipe. Fala, Alan. Cláudio, boa noite. Caires. Vamos entrando. Adalberto, boa noite. Vamos esperar o Vitor entrar aqui, a gente já começa o nosso papo. Por enquanto, se vocês tiverem dúvida, vão mandando aqui as dúvidas que vocês têm de ações, de cripto, a gente vai levantar tudo para ele aqui, tá? Vamos lá, Fábio, cadê a sua pergunta? Olá, pessoal. Em declaração de imposto de renda, eu devo relacionar todas as movimentações com lucro durante o ano ou somente o saldo no dia 31/12? Legal, essa é uma pergunta interessante. Vou segurar aqui para o Vitor responder a sua pergunta, Fábio. Isso aqui está perguntando de cripto, né? Mas acho que, de forma geral, essa resposta que ele vai dar aqui para você, você vai ver que vai atender mais do que o mercado de cripto, tá? Movimentação não só aí no ano, mas no mês a mês, como que você tem que apurar isso, tá? Ó, a Velotex está entrando aqui. Vamos esperar aí o Vitor entrar, a gente já começa o papo. Papai Financeiro entrou, boa noite. Matheus. Ó, o pessoal da Velotex já está aqui, vamos esperar eles entrar. Vamos ver. Fala, Vitor. Fala aí, Felipe, tudo bom? Tudo bem com você? Tudo bem também, cara. Desculpa, eu tava tentando solicitar aqui para entrar, mas não tava indo. Imaginei que me confundi aqui, mandei no perfil errado. Sem problema, sem E aí? problema. E aí, como é que estão as coisas? Tudo ótimo, cara. Tem já bastante pergunta aqui, viu? Já Tem tem muita gente bastante? já Vamos lá. mandando. Vamos lá, que o Já tem pessoal umas tá perguntas. no aquecimento aqui para esse R desse ano. Bora. É, agora começa a ficar super quente, todo mundo na dúvida. Olha para trás, putz, o que eu fiz o ano todo? Quero saber o que está acontecendo. Exatamente, Ó, exatamente. mas vamos lá.
Ó, primeira pergunta que a gente recebeu aqui do Fábio, eu já queria trazer aqui para a roda, porque eu acho que vai ajudar muita gente, não só para quem investe em cripto, tá? Eu vi que muita gente perguntou aqui de cripto, mas a Uhum. primeira delas é em relação à declaração do imposto de renda. Se as pessoas devem relacionar o lucro durante o ano todo, se deve declarar isso para a Receita Federal, ou somente o saldo lá no dia 31/12. Eu Tá. acho que vale explicar um pouco essa diferença, o pessoal entender como que funciona. Boa, excelente pergunta. Vamos lá. Primeiro, só para dar um disclaimer aqui, primeira coisa é que a Receita, ela sempre divulga a questão das perguntas e respostas todo início de ano, tá? Esse ano ela ainda não divulgou, então muito do que eu vou falar aqui vai ser com base nos anos anteriores. Pode ser que um detalhe ou outro tenha algum tipo de modificação. No geral, vai ser a mesma coisa. Mas vamos lá. Quando a gente fala de imposto de renda, seja para investimento, seja para o nosso salário, no fundo, este imposto é um imposto mensal, tá? No caso dos salários, quem é CLT ou trabalha em alguma empresa, ele acaba sendo recolhido todos os meses e aí você não percebe, né? Mas no caso dos investimentos, como é que funciona? Esse imposto de renda, ele incide sobre o ganho de capital. Quando uma pessoa compra lá um ativo por 10, vende por 20, por exemplo, né? O cálculo e o pagamento, ele precisa ser feito mensalmente, tá? Então, quando chega na hora da declaração anual de imposto de renda, o ideal é que você já tenha feito as contas todos os meses que você vendeu, tenha pago também este imposto e na declaração você tem que fazer duas coisas. Contar para a Receita o que aconteceu, porque ela vai querer ter uma visão de como que a sua renda e como que seu patrimônio mudou ao longo do ano, né? É mais ou menos o que, se a gente fosse traçar um paralelo aqui para os balanços das empresas, ela vai querer ver ali a sua DRE e vai comparar com os balanços de início e de fechamento de ano. Então, na declaração anual, você conta tudo o que aconteceu durante o ano e também o que você terminou o ano sendo dono, tá? Mas qual que é o imposto mesmo que você tem que pagar? É sempre mensal quando você realizou as vendas ali e teve lucro, tá? Isso serve para qualquer tipo de ativo, beleza? Até mesmo para renda fixa, só que no caso da renda fixa ou até mesmo os fundos abertos, isso acaba sendo retido na fonte. E aí, na hora da declaração anual, você só precisa, de fato, informar lá o que aconteceu, mas já está recolhido. No caso da renda variável, quem tem que fazer o cálculo e aí o recolhimento do IR é cada investidor, mesmo porque, né, às vezes, o investidor ele tem mais de um ativo, mais do mesmo ativo em corretoras diferentes e tudo mais. Então, fica aí o papel para cada contribuinte de fato. Mas, resumindo, é isso. Legal, eu vi até aqui uma pergunta que chegou, alguém perguntando, mas e se eu vender essa ação no meio do caminho? O que eu preciso fazer nessa situação? Aí no final do ano não vai entrar lá nos seus bens, né? Mais ou menos isso. Exatamente. Aí, por exemplo, se você comprou lá durante o ano de 2021, você comprou as ações da Melius, por exemplo, e aí no final do ano você falou, acho que essa empresa não é tão boa assim, vou vender. Você terminou o ano sem ter ela no seu patrimônio. Não tem problema. Você não vai precisar informar nada ali na parte de bens e direitos, que é quando você fala aqui que você terminou o ano sendo dono, porém, você vai, de alguma forma, informar o resultado que você teve nesse investimento. Seja ele prejuízo, seja ele lucro isento ou seja ele lucro tributável, né? Então, mas você vai acabar informando isso de uma forma ou de outra, é isso que a Receita sempre pede. Excelente. Pessoal, vamos mandando pergunta aqui, fica à vontade. A gente vai fazendo aqui algumas perguntas que a gente já recebeu aqui aos montes de vocês, principalmente de cripto, né? Muita gente, inclusive, acho que essa é uma pergunta interessante, né? Muita gente que não acompanha de perto isso, não ficou sabendo das mudanças de Uhum. tributação. Putz, eu já investia em cripto desde 2017, 2018, eu vou ter que declarar.
Como que funciona isso, Vitor? Você Boa. consegue dar uma luz, assim, do que a pessoa precisa Cripto, fazer? cara, é uma coisa que está evoluindo nesse exato momento, né? À medida que a gente vai conversando. É uma das coisas que a Receita deve divulgar, talvez alguns detalhes adicionais para esse ano, mas a principal mudança foi no ano passado mesmo. Por quê? Porque antes você não tinha nenhuma área específica para informar criptoativos na sua declaração anual. Então, você tinha que jogar lá nos códigos 99, coisas assim, que seria ali na parte de outros, né? No ano passado, duas coisas aconteceram. Primeiro, a Receita ela instituiu melhor as regras, e também ficou mais claro as regras do cálculo e do pagamento do imposto. Então, começando pela regra do cálculo e do pagamento dos impostos, tá? O cálculo é o seguinte: sempre que você vende até 35 mil reais no mês de criptoativos, somando tudo, mesmo que você tenha lucro, você não precisa pagar este imposto, tá? Você não tem que pagar imposto sobre vendas até 35 mil reais. Então, é bem semelhante àquela regrinha das ações, só que o valor é 35 mil. Acima de 35 mil reais em vendas no mês, aí você precisa apurar se você teve lucro, se sim, em lucros até 5 milhões de reais, a alíquota de imposto de renda é de 15%. Vitor, como que eu informo isso? Onde que eu coloco essa informação? Que é onde o pessoal mais tem dúvida e é onde é até difícil de você achar informação na internet sobre isso. Isso você deve informar mensalmente, ou no nosso sistema, que a gente vai fazer automaticamente para você, depois lá no Velotex. Mas se você não utiliza o Velotex, você precisa informar isso no programa da Receita, que é o GCAP, que é um programa acessório, que aí você informa lá todos os meses o que você vendeu, qual foi o seu custo de aquisição, qual é o seu valor de venda, coloca ali a taxa de corretagem que você pagou, e aí ele já apura ali se você teve lucro tributável ou não, tá? A gente faz exatamente a mesma coisa no nosso site, lá no velotex.com.br. E aí, depois, essa informação ela é inserida automaticamente no programa da Receita. Não tem uma área, até o ano passado, vamos ver como é que vai ser o programa este ano, mas até o ano passado não tinha uma área para você conseguir lá imputar essa informação. Você tinha que fazer no GCAP e aí depois jogar para lá, tá? Então, essa é a primeira regra. Uma coisa importante aqui, que é bastante ruim para quem negocia criptoativos. Até o momento, você não pode compensar prejuízo nas transações de criptoativos com lucros futuros. Então, o Bitcoin caiu dos 60 mil dólares e agora está 35 mil. Eu vendi, perdi 50 mil reais. Posso abater esses 50 mil reais de ganhos futuros? Não, tá? Pelas regras da Receita, não. Eu sei que ninguém fica feliz com isso, eu também não fico, mas é o que o que a gente espera? Que à medida que cada vez mais as pessoas vão investindo em cripto e o mercado vai evoluindo, essas regras também tendem a mudar, mas a partir do momento que a gente enfim, fazendo essa live, é isso daí. Agora, como é que faz a declaração na parte de bens e direitos, né? Como é que você informa isso? Isso daqui é importante. Pode mudar também, tá? Eu estou reforçando bastante isso, que pode mudar porque mudou durante o período da declaração do ano passado. Então, no ano passado, exatamente aí um ano atrás, a Receita divulgou um direcionamento que era o seguinte: você tinha 3 categorias aqui de criptoativos, basicamente, aos olhos da Receita. Uma, que é o Bitcoin, e aí no começo da declaração, o que ela falou? Se você tiver um custo de aquisição de Bitcoin de R$ 1.000 ou mais, você precisa declarar. Quando passou um mês da declaração, ela mudou esse valor de R$ 1.000 para R$ 5.000. Tá?
obviamente ela deu uma flexibilizada, mas acabou não prejudicando quem fez pensando na regra de R$ 1.000. Ok. E aí, o código para fazer isso até o ano passado era o código lá na parte de bens e direitos 81, específico para Bitcoin. Como será esse ano? Pode ser que isso mude. Por quê? Hoje, a Receita fez aí uma live para falar sobre o IR desse ano, e ela falou que ela agrupou melhor os ativos na parte de bens e direitos. Então, pode ser que isso mude, mas o último direcionamento que a gente tem em relação a isso era lá o código 81 Bitcoin. Depois, ela criou uma outra categoria, que é o que ela chama de outras criptomoedas. Tá? Isso daí vai entrar Ethereum, vai entrar outras realmente criptomoedas que não são o Bitcoin. Qual que é a regra também para esse tipo de declaração? Você utilizaria o código 82 e aí a mesma coisa. Ela tinha colocado que era a partir de pelo menos R$ 1.000 de custo de aquisição para declarar. Depois ela flexibilizou para R$ 5.000. Mas o que é importante, se você tiver Ethereum, se você tiver Cardano, sei lá, algumas outras criptomoedas, você tem que colocar elas separadamente, tá? E aí, uma outra categoria que a Receita criou foram os tokens, né? Então, o que ela chamou principalmente ali de payment tokens e falou, olha, tudo que for outros tipos de criptoativos que não são criptomoedas, coloque nessa categoria, que aí era o código 81, e aí você informava lá os tokens de precatório, outros tokens que poderiam existir. Na época, né, como esse mercado é muito louco porque as coisas evoluem muito rápido, né? Um ano atrás, quase ninguém falava de NFTs, né? Esse ano já, enfim, nos últimos 6 meses para cá, todo mundo falando de NFTs. Não tinha nada específico de NFTs até o ano passado. Vamos ver se esse ano vai ter algum tipo de direcionamento em relação a isso. Caso contrário, provavelmente ele vai cair nessa categoria do código 91 de outros criptoativos que não são tokens. Agora, um detalhe importante. Quando a gente estiver declarando isso na parte de bens e direitos, a Receita ela quer saber alguns detalhes importantes, tá? Quais são esses detalhes importantes? Ela quer saber onde que está custodiado esses criptoativos. Então, se você tiver deixado na virada de um ano para o outro esses ativos em uma exchange, ela vai querer saber se essa exchange é nacional, se é estrangeira, se for nacional, qual que é o CNPJ, qual que é a razão social, tudo mais. Se você fizer a custódia própria, ela vai querer saber qual que é a wallet que você utiliza. Então, você tem que colocar lá, eu uso a Trezor. E aí, você tem que informar. Então, esse é o nível de detalhe que a Receita quer. Isso aqui parece ser um pouco de exagero e tal, mas está bem claro no direcionamento dela. Então, quem for de fato, quem precisar de fato fazer a declaração, siga isso bonitinho, porque você pode acabar sendo chamado para prestar esclarecimentos na Lapa, aqui em São Paulo, ou na Receita Federal aí da sua cidade, para esclarecer alguns pontos. Isso daqui é importante, que não é exclusivo dos criptoativos. Isso também pode acontecer com quem declara, por exemplo, ações. Às vezes a pessoa só coloca ali meio sem dar muito detalhe, às vezes ela quer um nível de detalhe maior, e aí é uma hora que o pessoal morre de medo, né? A Receita me mandou uma cartinha, e agora, meu Deus, o que eu faço? Enfim, às vezes é só, enfim, coisas estarem mais claras. Então, tem que ter um pouquinho de atenção aqui, porque, enfim, o máximo que a gente puder evitar de problema com a Receita, eu acho que faz sentido, né? Legal. E o Paulo aqui perguntou, já que você falou aí de NFT, né, muita gente perguntando aqui também sobre Play to Earn, né, para quem joga Axie Infinity, entre outros jogos. Eles entrariam hoje, se a gente levar em consideração o que a gente tinha de cenário e que a gente tem até hoje, entraria nessa categoria
de outros ativos, como você falou, de precatório? Em que categoria? Você precisa declarar, não precisa? Esse aqui, a gente não tinha nenhum tipo de guideline da Receita em relação a isso, tá? Se eu fosse dar uma opinião pessoal minha, você tem esses tokens, né? Você poderia colocar eles na parte de bens e direitos, na parte de tokens, mas tem um outro entendimento também que você poderia colocar isso, principalmente quem faz aí, deixa esses ativos rendendo em pools de DeFi para render, para fazer o staking e tudo mais. Tem um outro entendimento também, que isso deveria entrar na parte de rendimentos mesmo, que você recolheria ali, como se fosse, por exemplo, um aluguel de um imóvel, você deixou para alugar um bem móvel, né? Um ativo móvel. De fato, aqui, eu acho que esse sentido é o que faz mais sentido, mas não tem nenhum tipo de esclarecimento da Receita em relação a isso. Então, assim, fica difícil, de fato, a gente dar alguma opinião, com algum conselho mais firme. Vamos ver se ela consegue esclarecer isso na próxima semana. Mas eu acho que faria sentido essa questão dos rendimentos, porque no fundo, você está ali jogando para ganhar, né? Uhum. Se a gente for pegar um pouco e traçar um paralelo, por exemplo, com apostas esportivas ou outras coisas nesse sentido, o direcionamento também seria para a pessoa recolher ali como se fosse Uhum. um carnê-leão, algum rendimento, de fato, rendimento tributável, salário que ela teve, e aí ela pode, enfim, no nosso site ela pode recolher isso. Seria o que faz mais sentido e é também a forma que quem aí tem imóvel e põe esse imóvel para alugar é a forma que é recolhido o imposto, mas de certa forma a gente não tem nenhum tipo de esclarecimento em relação a isso. Então, enfim, fica aí difícil até mesmo da gente Uhum. conseguir dar um conselho melhor. Legal. E são coisas que nas próximas semanas a gente deve ter alguma novidade, né? Então tem que ficar ligado. Esperamos que essa regulação venha. Legal. E tem uma pergunta curiosa aqui do Alan, que eu fiquei muito curioso também com essa resposta. Ele pergunta sobre cripto, até que casa decimal ele precisa declarar? Porque cripto, quando a gente fala, você tem 0,0000001 token, né? Como que você faz essa Olha, eu acho declaração? que Você arredonda? essa é uma pergunta, é uma pergunta interessante. O que eu posso dizer? Quando você vai informar ali o valor total, por exemplo, vou informar o custo médio das minhas ações, né? Você precisa informar até a segunda casa decimal. No caso ali da quantidade, por exemplo, do Bitcoin, fica difícil, então creio que você deveria ter mais casas decimais para que, se você for fazer uma conta de chegada, o meu custo médio no Bitcoin é, sei lá, R$ 50.000 e meu valor total é, sei lá, 150 mil, por exemplo, para você conseguir fazer uma conta de chegada ali, quantas casas decimais em tese forem necessárias. Porque nesse caso, sim, né? Se você comer ali algumas casas decimais e for tentar fazer a multiplicação da quantidade vezes o custo médio, pode dar muito diferente do seu custo de aquisição total. Então, o quanto for necessário para fazer sentido um custo de aquisição total com duas casas decimais, eu acho que é o que faz mais sentido aqui, mas muito boa pergunta mesmo. Legal. Eu vou pular aqui um pouco de cripto, que a gente já falou bastante. Eu vou fazer uma pergunta fora, depois a gente volta, tá? Uma pergunta que a gente recebeu aqui é sobre BDR. Né? BDR Uhum. também é uma novidade aqui no mercado brasileiro, né? Os investidores ainda estão entendendo, a gente já vê mais de 1,5 milhão de pessoas investindo, então em algum momento as pessoas vão ter que recolher imposto de renda. E assim, quais são as principais diferenças assim do mercado de ações mais tradicional? E assim, qual que é a diferença da pessoa investir direto lá fora ou através dos BDRs aqui? Tem várias diferenças, tá? Tem várias diferenças. Acho que a principal, e que não vale só para os BDRs, mas para
vários outros ativos é que as ações são o único tipo de ativo hoje que a gente investe aqui no Brasil e tem a isenção lá dos 20 mil, tá? Isso não vale para BDR, isso não vale para fundo imobiliário, isso não vale para nada, ETF. Então, ações, beleza. Se você vender até 20 mil reais no mês, mesmo tendo lucro, não tem que pagar imposto. Todas os outros ativos mais tradicionais, se você vendeu e teve pelo menos R$ 1 de lucro, você tem que pagar imposto. BDRs inclusas, tá? Então, você não tem esse tipo de isenção. Agora, se você for investir, em vez de investir numa BDR do Google aqui no Brasil, for investir no BDR, aliás, na própria ação do Google fora do Brasil, aí você tem isenção. Qual que é a regra para investimentos em ativos no exterior? Se você vender até os 35 mil reais no mês, mesmo tendo lucro, você não paga imposto. Se for superior aos 35, você paga 15% de imposto. Porém, aqui essa parte de investimentos no exterior e cripto é bem semelhante. Você não consegue compensar prejuízo com lucros futuros. Agora, se você investir em BDR, perder dinheiro, e você consegue compensar sim este prejuízo com ganhos futuros. Com um outro detalhe importante. A regra aqui para compensação de prejuízos no Brasil é a seguinte: todo prejuízo que você tiver em transações que a Receita chama de operações comuns, mas que a gente chama mais de swing trade, todo prejuízo de swing trade você pode compensar com o lucro de swing trade. E aí não importa se foi swing trade com ações, se foi swing trade com ETF, com BDR, se foi swing trade com opções, por exemplo, tá? Só não entra nisso os fundos imobiliários. Mas, beleza, você pode compensar. Agora, investimentos no exterior você não pode compensar, tá? Então, essa é uma diferença importante. Tem outras diferenças aí, mas nem tão tributárias, mas em relação ao que tipo de exposição que você quer assumir dos seus investimentos, né? Quando você investe em um BDR, o seu dinheiro de fato está aqui no Brasil, não está em Nova York ou qualquer outro lugar. Então, se o Brasil fechar a fronteira para enviar remessa por algum motivo, o seu dinheiro não está em dólares, né? Fica preso aqui. Esse é um detalhe importante, acho que não para o cenário que a gente vive hoje, mas se a gente for comparar o que aconteceu recentemente aí na Argentina, que falta de dólares, você não consegue comprar dólar, você não consegue enviar para fora, acaba sendo algo aí importante. E esse é um dos motivos também, né? Porque o mercado cripto acabou se desenvolvendo bastante lá na Argentina. Então, mas as principais diferenças são essas. Se você se você acredita que o ativo que você vai escolher, que tem em BDR ou investimento lá fora, se você acredita que você vai investir por longuíssimo prazo e que a chance de você ganhar dinheiro é realmente muito grande, talvez faça mais sentido você investir diretamente lá fora, porque até esses 35 mil de vendas no mês, você não precisa pagar imposto, né? Então, essa pode ser... E além disso, você também tem a questão dos dividendos, né? Muda a tributação. Exatamente. Além disso, você ainda tem uma taxa que você paga, né, pelo custodiante aqui, então às vezes vale a pena fazer a conta mesmo e investir lá fora. Né? O dividendo aqui você vai receber o dividendo da ação nos Estados Unidos, por exemplo, e aí você vai pagar uma taxinha a mais desse uma bela dividendo taxa, aí recebido, né? Às vezes é uma taxa de 5%, 6%, faz muita diferença. De quem for o custodiante aí desse BDR, né? Legal. Estou vendo aqui mais algumas perguntas, né? Deixa eu até puxar aqui uma pergunta do Bruno. Ele perguntou, mas como eu importo as informações que eu tenho lá no meu SEI, né, no meu extrato de investidor, direto para o programa da Receita? O que eu preciso fazer? Acho até legal você falar um pouco sobre Velotex. Tá? Como que a gente funciona aqui no Velotex? Quando você entra lá no velotex.com.br, vai na parte de Bolsa de Valores, a gente tem duas integrações, tá? Com a B3. A gente integra com o próprio SEI,
Tá? Qual que é a vantagem de integrar com o SEI? Ah, Vitor, mas o SEI não saiu do ar? Sim e não. O SEI ainda funciona, principalmente para quem era investidor, para quem começou a investir na Bolsa até o dia 26 de novembro de 2021. Para essas pessoas, o SEI funciona, ele ainda provê as informações. É a principal forma que a gente consegue integrar com a B3 e pegar as informações de cada investidor. Para quem começou a investir depois do dia 26 de novembro, a gente tem lá a opção de fazer a integração com o novo portal da B3, tá? Que é a nova interface lá da Bolsa, que pega essas informações também. A gente faz essa integração, o programa da Receita não faz. O que a gente ajuda e facilita muito para o investidor? Que a gente consegue já pegar essas informações, todos os meses a gente faz a conta, já puxando o custo médio, já puxando o valor de venda, já calculando as taxas todas, enfim, e mostra para o investidor o quanto que ele deveria pagar de imposto. Dependendo aí do ativo, talvez ele precise fazer algum tipo de ajuste. Por exemplo, investia em uma ação e aí ela teve um desdobramento, né? A gente está tentando criar aqui alternativas para fazer esse translation aí dos preços de forma automática. Não é uma coisa simples de fazer, mas essa informação não vem preparada da B3 de nenhum lugar. Então, dependendo aí do ativo, se for muito específico, você precisa fazer algum tipo de ajuste manual, que a gente sempre tem vídeo tutorial mostrando como fazer isso. Mas a grande sacada é que é o seguinte, quando a gente fala da declaração anual, para quem investe na Bolsa, você tem que informar mês a mês, tipo de ativo por tipo de ativo, qual foi o seu ganho líquido ali todos os meses, entendeu? E aí isso realmente dá muito trabalho. Então, O Alan o até nosso comentou programa já aqui. consegue ajudar automaticamente se você fez tudo bonitinho todos os meses. Se você não fez, você pode utilizar o nosso programa, só que aí você tem que fazer a conta retroativa dos meses anteriores para a gente conseguir puxar, porque é o jeito que a Receita pede para a gente reportar, né? Então, não tem muito como fugir do mês a mês. É uma luta aqui, a gente manda e-mail, manda alerta, sinal de fumaça, pombo correio, para todo mundo fazer a conta todos os meses. E mesmo que não teve lucro, ou até mesmo se teve prejuízo, tem que informar, né? Então, enfim, é a forma que funciona. Olha, para quem está começando a investir, eu vou dizer que realmente é uma complicação muito grande. O Alan aqui comentou controlar custo de compra, de venda é um inferno, e é um inferno mesmo, principalmente se você começou, já fez day trade, geralmente quem começa, né, vai por todos os caminhos, Sim. começa a investir muito, aí depois fazer aquela conta para trás, fazer conta de preço médio é bastante difícil, né? O Velotex está aí para ajudar. Né? E até também, eu fui outro dia fazer uma conta de um ativo que eu tinha faz um tempo, né? Então eu fui tentar fazer a conta na mão do meu imposto de uma ação da BRF, que eu era dono. Só que, quando eu fui fazer a conta, eu lembrei, falei, eu sou dono dessa ação faz uns 3, 4 anos. Daí eu tive que entrar no site das corretoras, que eu nem lembrava mais quais eram, para puxar as notas de corretagem, para capturar todos os meses ali que eu comprei, para calcular o meu custo médio, para depois, só depois calcular se eu tive ganho ou não. Nessa brincadeira aí, para fazer de uma única ação, eu demorei quase 2 horas. Então, quanto mais tempo passa que você realmente está investindo e vai investindo nos mesmos ativos, a complexidade vai aumentando e dá muito... Assim, não é que fica mais difícil. A conta é a mesma, só que dá mais trabalho, né? Então, a gente vem para facilitar isso também. Não, eu dou o meu próprio testemunho, né? Ao longo do tempo, você só vai se preocupar com o imposto quando você tem que pagar, aí você faz uma planilhinha, aí você olha a sua planilha antiga, você putz, eu errei na fórmula aqui, paguei errado, ou deixei de pagar. Então, assim, é uma bagunça. Realmente vale a pena você ter uma consolidação, porque isso te ajuda muito. Né? Não só você ter mais informação, porque acho que é isso, né, Vitor? Assim, as pessoas tendo mais informação sobre isso, ela vai ver que ela consegue ganhar mais dinheiro. Tem muita gente que paga
muito mais imposto do que deveria. Né? Exatamente, exatamente. Essa é uma coisa importante, porque quando você começa a entender um pouco de como funciona o imposto aqui no Brasil, como funciona fora, por exemplo, né, muita gente ainda tem aquele mito que, putz, eu não vou investir fora do Brasil porque eu não sei como é que é imposto lá, deve ser mais difícil e então vou deixar tudo aqui no Brasil, né? E na verdade não, né? Então, quando você consegue ter um pouco de clareza sobre as regras, fica mais fácil você jogar o jogo e aí fazer um match mesmo, né? Casar aí com o seu estilo de investimento. E aí é uma outra coisa que a bolsa caiu, né, nos últimos meses e o investidor geralmente ele fica com aquela relutância, eu não quero vender ativo que eu estou perdendo dinheiro, né? Eu até quero trocar essa ação pela outra, mas, putz, eu não quero vender no prejuízo, né? Quando você sabe as regras, investindo aqui no Brasil, esse prejuízo vai poder ser compensado com ganhos futuros, né? Então, você não precisa ficar preso a ativos que às vezes você nem quer, só porque você não quer assumir as perdas, né? Aqueles vieses de comportamento que existe muito, todo mundo sente eles, né, em maior ou menor grau. Eu até mesmo hoje estava olhando a minha carteira, falei, putz, eu tô com um percentual de patrimônio em renda variável um pouco acima do meu percentual ótimo, e vai, né, esse negócio de Rússia, Ucrânia e tal. Eu dei uma olhada, dei uma avaliada, mas eu falei, putz, mas não quero me desfazer de nenhum desses ativos aqui, né? Então a gente acaba criando ali um vínculo mesmo com os ativos, mas em relação ao imposto e tal, às vezes faz até sentido, né? Pô, às vezes você vende um ativo que você achou que ia ser bom, a empresa acabou te decepcionando, foi, enfim, ruim, mas você vai conseguir abater aquele prejuízo que você teve com ganhos em outros ativos, então pode valer muito a pena, né? E para isso também tem a Money aí para auxiliar todo mundo nos investimentos. Aliás, queria parabenizar aí vocês, as séries lá estão muito legais, tá, enfim, ultra qualidade ali, um super entretenimento, muito legal mesmo. Animal. Aliás, para quem acompanha a Velotex, o Vitor vai mandar aí uma mensagem para vocês aí com uma surpresa, né, um brinde aqui, uma forma também da Monet contribuir aí com a educação financeira de quem segue e paga imposto, e a gente quer cada vez mais, né, que todo mundo ganhe dinheiro aqui com a gente e use aí a Velotex para declarar bem os seus lucros. Né? Quem paga imposto é que está ganhando dinheiro. Né? Então, Exatamente, essa tem que ser a exatamente. mentalidade. Não, exatamente. Legal. Aí a gente divulgou para o pessoal lá que está na plataforma o cupom, que vale muito a pena, né? Cupom Velotex para se inscrever aí na Monet. Você ganha 1 ano grátis, né? Então não tem por que não se inscrever. E depois que você entra na plataforma, a série sobre lá o investimento em vinho, tal, outras coisas assim. Cara, tá realmente muito bom mesmo, assim, Netflix, coisa de cinema, tá bem legal. Show de bola. E o Vitor deixou vários vídeos aqui pra Tem gente, gravados. Mandei 2 essa semana, hein? Mandei lá sobre PGBL e VGBL. Não, o pessoal estava com muita dúvida sobre isso, porque essa estratégia também para aposentadoria é uma coisa que geralmente as pessoas não observam. Né? Primeiro que as pessoas já têm uma dificuldade de planejar daqui 30, 40 anos, né? Mas também uma pergunta que chegou aqui, qual que é essa diferença? Qual que é o benefício fiscal que a pessoa tem de investir para aposentadoria em um fundo de previdência, um fundo PGBL? Só passar por cima aqui que eu vi que essa pergunta chegou bastante. Boa. Cara, essa pergunta é importante e talvez se eu tivesse respondendo ela há, sei lá, 5 anos atrás, a minha resposta fosse diferente, tá? Por quê? Quando a gente fala de previdência, essa previdência privada, complementar para muitos, a gente tem essas duas modalidades, né? O VGBL e o PGBL, né? Qual que é a diferença entre as duas na prática? O que eu acho que é mais relevante pro investidor. O VGBL, quando você morre, isso não entra no seu inventário, isso passa livre, vai para os seus herdeiros. Para a sucessão é ótimo, faz muito sentido, tá? A alíquota, que geralmente é cobrada na maior parte dos casos, é maior do que investir diretamente em uma ação, por exemplo, tá? Mas, assim, pode fazer sentido.
Eu acho que tem um instrumento mais interessante para você pensar em sucessão, que é o simples fato de você investir para a geração seguinte, né? Ou até mesmo pular uma geração. Então, por exemplo, imagina que tem aí, sei lá, o seu avô quer investir para o seu filho, né? Tá bom. Pô, em vez dele passar para o seu pai, para depois passar para você, para depois passar para o bisneto dele, ele pode investir direto para o bisneto. Daí ele pula 2 gerações, então 2 mordidas grandes do leão, ele consegue investir sem precisar disso. Essa é uma forma de você não precisar do VGBL, mas o VGBL ele acaba funcionando para isso. Agora, importante, o imposto no VGBL ele acaba sendo cobrado somente sobre os rendimentos, tá? Agora, no caso do PGBL, o que acontece? Você tem um limite de até 12% por ano da sua renda tributável para investir nesta modalidade, tá? E aí o que acontece? Vamos supor que você ganha 100 mil reais por ano, tá? De rendimentos tributáveis. Você pode investir até 12 mil reais e você não vai pagar imposto sobre esse dinheiro se você investir ele em PGBL. Aí quando chega na hora da declaração anual, que a gente vai começar a partir do mês que vem, você consegue falar, olha, investir esses 12 mil reais em PGBL, o governo te devolve este dinheiro, tá? Isso é muito poderoso, porque na maior parte dos casos, a alíquota de R é 27%, né? Se a gente for ali fazer uma conta de padeiro, é 27%. Ela cai para 15%, né? Isso tem um poder muito grande no passar do tempo dos investimentos. Só que isso tem que ser um planejamento realmente de longo prazo. Porque quando você for sacar esse investimento, o imposto ele vai render sobre tudo, né? Então não é só sobre o que render, de fato, é sobre o valor inteiro que você aplicar. E se você adotar ali a alíquota regressiva, né, que vai caindo ao longo do tempo, vai ficar mais interessante mesmo você sacar esse investimento a partir de 8, 10 anos, tá? E aí, retomando o que eu falei antes de entrar nesse assunto, se fosse 5, 10 anos atrás, eu ia falar, olha, não acho interessante previdência, porque muitos fundos ficavam concentrados nas mãos dos grandes bancos, vários desses fundos não rendiam nem mesmo a poupança. Porém, as coisas têm mudado muito de figura com a evolução da indústria e tal. Hoje você tem fundos super interessantes, fundos multimercado, que você tem mais aí uma vantagem tributária porque você escapa do come cotas a cada 6 meses. Você tem fundos que investem na Bolsa Americana, fundos bem diversificados, e que aí torna esse tipo de investimento em PGBL, pensando em longuíssimo prazo, fazendo bastante sentido. Porque aí você consegue... Se você pega 2 pessoas, né, que ganham 100 mil reais cada uma delas por ano, né? A que usa o PGBL, ela vai conseguir investir 12 mil reais a mais que a outra, né? E aí, se você coloca o poder dos juros compostos com o passar do tempo, em todos os anos que ela consegue investir a mais, acaba sendo bastante coisa, porque 12% da renda tributável também é bastante dinheiro, né? Enfim, então faz muita diferença, mas a questão toda é o seguinte, tem muita gente que coloca a grana no PGBL, só que não aproveita o benefício, que é o pior de tudo, né? Saiu uma matéria faz pouco tempo aí, no Valor Econômico e tal. Os brasileiros, no último IR, poderiam ali pedir restituição de mais ou menos 123 bilhões de reais desse valor. Se eu não me engano, tá? Posso estar errando aqui ligeiramente nos números, mas era mais ou menos isso. Ou 130, não sei. Mas o fato é, desse montante como um todo, só uma parte o pessoal de fato aproveitou. 118 bilhões de reais que era possível restituir, acabou ficando lá, né?
E aí não faz o menor sentido, porque você está tendo um benefício, esse benefício só faz sentido se você, de fato, aproveita ele. Porque senão, quando você sacar esse investimento, é como se você tivesse tendo uma bitributação, porque você já pagou imposto sobre esse dinheiro, que você não aproveitou o benefício para ficar lá no zero a zero, e depois você vai pagar o imposto não só sobre o rendimento, mas sobre o montante total como um todo. Então, é de cortar o coração, assim, para qualquer pessoa que Não, e, faz meia dúzia de conta de mais e menos aí, você fala, meu Deus, não é possível. não, e muita gente, o foco está no curto prazo, né? Então você fala, esse ano eu vou trocar de carro. Então, não, mas ano que vem eu vou poupar esses 12%. É, Aí no próximo ano você fala, não, mas agora eu vou comprar uma moto. Né? E assim vai, você não vai poupando, quando chega lá na frente, você fala, puta, eu tinha puta benefício. exatamente. Né? E o Sexta até lembrou aqui, o Sexta, que é nosso especialista de fundos, ele lembrou aqui que também hoje em dia a gente tem a portabilidade de fundos, né, de previdência, então você não Exatamente. fica preso num fundo de previdência, né? Então você também consegue ir mudando aí o seu portfólio, diversificar bem e ao longo do Isso tempo é você pode muito também ir mudando. importante, porque eu já fiz consultoria financeira para várias pessoas, e aí muita gente tinha aquele Brasil Prévio ali de 40 anos atrás, que rendia tipo 70% da poupança. E agora, né? O que eu faço? Então, faz pelo menos uma portabilidade, coloque o dinheiro na mão de um gestor mais competente, que pelo menos você recupera a parte aí do tempo perdido, porque. Essa é uma outra informação importante que eu acho que está todo mundo aqui na live, o pessoal verifica ali o rendimento, né? Mas tem muita gente que, eu invisto em previdência, então a minha aposentadoria já está garantida. Não é bem assim, né? O fundo precisa ir bem, você precisa fazer bem a parte do imposto aí, porque senão, enfim, nada. Você acha que vai se aposentar com padrão de vida, acaba nem tendo que se aposentar em alguns Sim. casos. E o seu perfil vai mudando, né? Você é mais jovem, você coloca mais em ações, vai ficando mais velho, você vai Sem adicionando dúvida. mais renda fixa. Então você pode também ir mudando ao longo do tempo para acompanhar essa sua mudança de perfil, no momento de vida. Acho que também Verdade, isso é muito verdade. importante. Vitor, só uma última pergunta aqui para a gente encerrar a live. Essa é um pouco mais polêmica, falando sobre reforma tributária. O que a gente já sabe? Assim, o que pode mudar? Isso facilitaria o investidor a declarar lá os seus investimentos? O que a gente já tem de informação? Olha, o que a gente tem de informação, eu acho que não vai acontecer, tá? Até para o ano de eleição, o governo pode mudar ou não vai mudar, vai continuar o mesmo, mas como um todo, a reforma não foi bem aceita. E não foi por conta do quesito do investidor em si, mas por conta aí que acabaria tendo um peso maior para as empresas de imposto, né? O governo disse que ia ficar mais leve o peso dos impostos, mas se você faz a conta ali no final do dia, não é bem por aí, tá? Então, ela não andou, acho que não vai andar, acho que vai ter que ser reformulada, mas em relação ao investidor pessoa física, a pessoa aí, enfim, comum que investe, os quesitos, eles eram muito bons, assim, né? Acho que ele facilitava bastante a parte das regras. Então, por exemplo, essa questão da compensação de prejuízo com ganhos futuros, que hoje você tem três principais categorias, né? FII com fundo imobiliário com fundo imobiliário, swing trade com swing trade e day trade com day trade, né? Isso viraria uma coisa só, então você poderia compensar prejuízo de qualquer coisa com lucro de qualquer coisa, que eu acho que faz bastante sentido. Outra coisa importante é que você tem alíquotas diferentes, né? Então, swing trade é 15%, day trade é 20%, fundo imobiliário é 20%. Isso viraria uma coisa só, que seria os 15%, tá? E outra coisa interessante seria a apuração e o pagamento desses impostos, que ao invés de ser mensal, ele viraria trimestral, tá? Então, essas são as regras principais que facilitaria bastante. Agora, a parte não tão boa, que é a discussão lá dos dividendos. Vai ser tributado o dividendo então? Não vai.
afastou-se a hipótese de se tributar os dividendos dos fundos imobiliários e dos fiados, né? Então, isso aí foi rejeitado logo no início, porque começou a dar, enfim, e acabar com a indústria, uma vez que grande parte dos investidores é investidor pessoa física, é para receber aquele dividendo mensal ali livre de imposto. Então, essa hipótese foi afastada em relação aos fundos imobiliários, mas em relação aos dividendos das empresas mesmo, tudo indica que eles seriam tributados daí, mas não ficou claro. Outra coisa que não ficou claro foi a questão da isenção das vendas para as ações, né? Não ficou claro se a isenção ia permanecer ou não, se ela ia continuar valendo para vendas de R$ 20 mil por mês, ou se ela ia virar R$ 20 mil por trimestre, ou se ia virar R$ 60 mil por trimestre, né? Isso não foi esclarecido, isso ninguém falou, então foi um outro ponto aí que, enfim, não teve nenhum tipo de definição. Porém, vamos aguardar se de fato isso vai para frente ou não, né? Eu acho que não vai, eu acho que vai ter que ser enviada uma outra proposta e, enfim, vamos esperar. O que você falou, né? Ano eleitoral, muito difícil aí que a gente veja qualquer novidade nesse sentido, né? Bom, Vitor, eu queria agradecer bastante a sua presença aqui. Espero que a gente faça aí muito mais papos aqui para tirar a dúvida do pessoal. Vi que a gente tem dúvidas e dúvidas. Aqui vale a pena, se você está entrando aqui agora, entra lá na Monet, tem os vídeos já do Vitor, tirando dúvidas. Você pode entrar também lá no Velotex. Você vai ter aí uma facilidade super grande para fazer a sua declaração de imposto de renda. Você vai ver agora que é super complicado se você está começando agora. E o Vitor está aí para te ajudar. Obrigadão, Vitor. Quer deixar uma mensagem aqui para o pessoal? Eu que queria te agradecer pelo tempo, pelo papo. Na próxima, vamos falar mais sobre os investimentos aí, que tem bastante coisa interessante na plataforma da Monet também. Bastante coisa acontecendo, né? Acho que investimentos em startups e tal, acho que como um todo aí tá bem legal o ambiente de investimentos aqui no Brasil, e vocês têm feito um excelente trabalho para contribuir e desenvolver. Então, obrigado aí pelo convite e até a próxima. Eu que agradeço. O Alan perguntou aqui do cupom. Acompanha lá a Velotex que o Vitor vai passar para vocês o cupom, tá legal? Boa. Um abraço, todo mundo. Valeu, Felipe. Abração. Tchau, tchau.